já esqueço. Então, estou verificando as questões da prova, referentes aqui à questão número 1, e Ô ela tio, fala, a Gabriela perguntou se dá pra ver quem errou e quem acertou as questões. dá pra ver quem errou e quem acertou. Mas aí você não vai. Então, a gente está corrigindo para poder tirar essas possíveis dúvidas, tudo bem? Mas você não vai mostrar quem errou e quem Não, eu acertou, só né? mostrei o percentual, né? Ah, Quem tá. acertou mais, quem errou mais, só para a gente ter uma ideia como que funciona uma prova. Então, ó, nós temos aqui, observe a tabela com a temperatura de fusão e de ebulição. Então ele pergunta, dado uma temperatura de 120, identificar o estado sólido, líquido e gasoso. Então o que a gente estava vendo aqui? Ó? Se ele tem a temperatura de fusão, o que é a temperatura de fusão? Quando ele sai do estado sólido para o estado líquido, certo? Temperatura de ebulição é quando ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Então nós vamos ter exatamente esses caras aqui. Ó. Se a temperatura ela estiver abaixo da temperatura de fusão, eu vou dizer que esse cara está no estado sólido. Se ele estiver entre um valor e outro, ele vai estar no estado líquido. Se ele estiver depois da temperatura de ebulição, ele vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Então, a temperatura que a gente estava vendo era o quê? 120 graus, né? Então, 120 graus. Então, vamos lá. 120 é maior do que 100, certo? Uhum. Se ele é Então maior vai do estar que no 100, gasoso. então ele está no gasoso. Então, Só podemos pela dizer primeira que... eu já vi que poderia ser ou a segunda ou a primeira. É isso aí. Uhum. Então, vamos Eu lá. também. Ó, 120 agora, ele é menor do que 1539. Então, Sólido. ele vai estar no sólido. 120 é maior do que menos 183, né, que é a temperatura negativa. Então, ele Então vai estar no gasoso. vai estar no gasoso. Depois, 120 é menor do que 180. Então, ele vai Sólido. estar no sólido. No sólido. E 120, ele é maior do que menos 38 e ele é menor do que 356. Líquido. Então ele vai estar no líquido. Então a resposta que a gente tem que procurar é A letra exatamente o A. quê? Gasoso, sólido, líquido. Então vamos Líquido. olhar lá a questão. Ó, gasoso, sólido, líquido. Gabarito A letra A. letra A. Certinho. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não. Nenhuma. Não. Então vamos o outro lá. Considere a bandeira do Brasil. Qual o significado das estrelas? Então lembra que a gente viu que aquelas estrelas na bandeira do Brasil, lembra o que elas significavam? Então, ó, representa os estados do Brasil, lembra? A gente viu ali, Uhum. representa as constelações vistas da Amazônia, Não. representa as constelações vistas no dia da bandeira Isso, foi isso que eu Eu coloquei. coloquei Isso. essa Eu daí. também coloquei essa. e representa pontos aleatórios ou poder legislativo. Então, ó, Pontos Não, não tem aleatórios é nada a óbvio ver. que não era, né? é isso aí, né? Então A vai letra representar C. o quê? A letra C, ó. Representa as constelações As vistas no dia da constelações no dia da bandeira. bandeira. Lembra que a gente chegou, Eu eu não cheguei a botei isso, não. mostrar lá pra vocês Eu acho que eu coloquei isso. o A Rocha até estelário? pediu pra gente copiar no caderno. Tem até copiado aqui no caderno. Isso aí. Então lembra que eu cheguei até a mostrar o estelário, um programa, como que eram as constelações no dia. Professor, eu tinha faltado essa aula. Aqui tá Mas falando. aí eu vi lá nas suas tarefas e você mandou tudo, aí eu consegui Ah, ver. que bom. Ô, tia, aqui tá falando constelações observadas na bandeira do Brasil. Céu do Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889, Proclamação da República. Perfeito. Perfeito, muito bom. Certinho. Então vamos pro próximo. Qual o significado da temperatura? Então vamos lá. A gente chegou a ver um pouquinho sobre temperatura. Lembra que a gente chegou a ver uns videozinhos do FET? Sim, eu lembrei por causa Uhum. disso. Então, ó, relembrando lá os vídeos que a gente viu do FET, né? Eu cheguei Eu até a vi mandar pelo trabalho do caderno. isso aí, ó lá. Eu Então, também. se a gente fizer aqui, ó, no FET, pode ser isso. Conforme eu vou aquecendo, ó,
Repara aqui o que vai acontecendo com as moléculas, ó. Cada bolinha dessa é uma molécula. Elas vão se agitando. Elas vão se agitando, né? Elas vão se movimentando mais, ó. Uhum. Então, olhando lá, a gente tem a atração física do átomo, não é. É a energia que Não. passa pelos átomos, também não. Não. É o nível de agitação das moléculas. É É. isso aí. E na letra D é a relação entre aumento de pressão e temperatura, não. É a interação de uma molécula com energia, não. Então, o ideal, Essa eu não sei qual que eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei a letra C. tudo Eu bem? também. Eu também. Que bom. Então vamos para a questão número 4. Qual o significado de pressão? Então, lembra que quando a gente estudou pressão aqui, ó, uma das anotações que a gente viu, deixa eu ver, aqui ó, junhos sob pressão. Ó, vimos as moléculas, pressão, ó. Força que mantém as coisas unidas ou uma força aplicada sobre uma área. Então eu dei o exemplo ali, ó. Não dei para vocês, mas eu pedi para vocês fazerem, ó, tanto que a atividade que é para entregar até amanhã, né? O que significa pressão e temperatura. E a pressão e temperatura, se eu não me engano, Professor, não tô fala, agora eu tô ouvindo. fala. Não, porque seu áudio estava muito baixo. Não, desculpa, é porque eu estava coçando a orelha. Ah, Então, tá. pronto, repetindo. O que acontece? A força, ela diz aqui, ó, é o que mantém as coisas unidas ou é a força aplicada sobre uma área. Então, com o significado de pressão, a gente tem exatamente o quê? Exatamente vai ser a força que eu vou aplicar numa área. Por exemplo, se a área ela for muito pequenininha, a força, a pressão, ela é muito concentrada. Então é o que a gente tem, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, uma agulha e estoura o balão de festas, por exemplo. Ou seja, toda aquela força que a gente está fazendo, ela está se concentrando em uma única área. Mas se a gente coloca o nosso dedo, por exemplo, nosso dedo tem uma área maior do que a agulha. Então significa que toda essa pressão está sendo distribuída. Então a pressão ela vai ser menor. Né? Essa é a definição de pressão. Então, olhando lá, é a repulsão física do átomo? Não. É a Ô força que... tio, Fala. rapidinho. Por que, por exemplo, se a gente prender a nossa mão com assim, por exemplo, quando eu prendia, às vezes eu prendia muito forte e minha mão até ficava meio roxa, que prendia o sangue. Por que fica gelado? Então, o que acontece? O sangue, quando ele circula no nosso corpo, ele tem uma temperatura, certo? Nosso corpo tem uma temperatura. Então, quando esse sangue ele para de circular, é como se essa temperatura que é transmitida pelo sangue não circulasse mais. Então, o sangue ele fica meio estagnado. Então, ele pode ficar gelado exatamente devido a esse efeito. Ah, tá. Entendeu? É porque a pressão vai meio que fechando, né, o caminho do sangue. Isso aí. Né? E até é muito perigoso isso, porque se a gente deixa, por exemplo, muito tempo sem circular uma área, ela pode acabar apodrecendo, né? Porque Uhum. qualquer parte do nosso corpo precisa de nutrientes. Se não chegam os nutrientes, ele vai parar de funcionar, ele vai funcionar muito mal. E isso é muito preocupante. Então nem é ideal a gente ficar fazendo muito isso por um longo período de tempo. Mas vamos lá. Então letra A. É a repulsão física do átomo? Não. É a força que faz com que os átomos fiquem juntos? Né? Sim. C. É o nível de agitação das moléculas. Nível de agitação a gente viu que é o quê? A temperatura. D. Sim. É Não o é pressão. aumento... E não é a pressão. É o aumento do volume? Não. A Não. energia gasta para separar dois íons? Também não, né? Então, o mais É letra apropriado B. é a letra B, a força que mantém os átomos fiquem juntos. Ó. Porque é o que diz aqui, ó. Acho que foi essa que Sim, eu você coloquei, acabou não de sei. falar isso. Força que É a mantém força as que coisas mantém unidas. as unidas. Então, os átomos seriam essas coisas unidas. Certo? Uhum. Então, vamos lá. Questão número 5. Dentre as constelações, qual é a constelação utilizada pelos marinheiros no hemisfério sul para se guiar nas noites?
Essa constelação é muito importante, ganhando até destaque na bandeira do Brasil. Essa daí eu Essa daí eu não precisei nem terminar de ler. Essa aí tava tranquilo, né? Aham, Sim. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Ô, professor, Fala. a Gabriela te fez uma pergunta no chat. Ah, show, vou ver aqui, ó. Se você dá aula de sociologia. Não dou aula de sociologia. Quem dá É aula porque tinha aparecido ali. é o Alex. Alex, professor lá do colégio, que ele dá aula de sociologia. Ah. Eu sou rascunho. Qual que é por que sociologia? Sociologia, ele fala sobre a sociedade. Ah, Então, tá. É, O próprio nome já diz. vocês têm, por É. exemplo, quando vocês chegarem lá no ensino médio, eu acho que é quando vocês chegarem no Pensei que era sobre nossas vidas. também. Sim, mais ou menos. Então, Sobre sociedade. vocês vão ter aula de filosofia e sociologia. A gente já tem. Então, Filosofia a gente já o tem. que vocês veem na filosofia? A Deus. gente Os filósofos, Filósofos. a origem das coisas. Os filósofos são o quê? São os caras que pensam sobre a sociedade, né? A forma como agem. Ou seja, se tem uma forma da gente evoluir, é pensando a respeito, né? Criando soluções. Então a filosofia, ela meio que ajuda vocês a criarem o que a gente chama de uma linha de raciocínio. Uma forma de pensar. Por exemplo, digamos assim, quando vocês vão jogar um jogo novo no videogame. No início que vocês estão jogando, né, geralmente vocês não têm muita habilidade. Vocês não conseguem fazer as coisas direito, né? Estão pegando o jeito, estão pegando a manha. Conforme vão passando lá as fases, vocês já se acostumaram com o controle, né? Já se acostumaram com as ações do personagem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Certo? É a mesma coisa na filosofia, ou seja, ali vocês entenderam como que funciona o videogame e vocês estão seguindo a regra dele. Tanto a sociologia quanto a filosofia são exatamente isso, ou seja, só que isso está voltado para a humanidade. Vocês entenderem como que a humanidade funciona, ou seja, o que vocês podem fazer, com o que vocês não podem, né? Como que as pessoas pensam, ou seja, né, igual quando vocês jogam lá videogame. Se vocês entendem, por exemplo, um chefão, se você vai jogar, por exemplo, aquele chefão, você sabe qual o comportamento dele, como que ele faz, ele vai pular para o lado e vai atacar, ou vai fazer outro movimento. Se vocês entendem o comportamento dele, isso permite o quê? Com que vocês possam se planejar, né? Se programar para se proteger contra ele. É a mesma coisa que serve para a sociedade. Se vocês entendem como que a sociedade funciona, como que as pessoas funcionam, isso permite o quê? Com que você possa entender tudo ao redor. E com isso você pode tirar mais proveito das suas decisões, ou até melhor, fazer decisões mais certeiras. Será que o prefeito ele precisa estudar sociologia? Porque ele precisa conhecer a sociedade, né? Isso aí. Essa é a ideia da sociologia. Né? E, a princípio, se eu não me engano, eu acho que vocês devem estudar um pouco de filosofia, depois devem estudar sociologia. Também junto. Ou provavelmente deve ficar um pouquinho mais para depois. Né? Se eu não me engano, é a sociologia que, por exemplo, ela vai dizer como que funciona os votos. Né? Como que funciona a eleição? Qual é a função, por exemplo, de um deputado? Qual é a função de um vereador? Né? Qual a função de um prefeito? E isso é importante porque, se você entende o que cada um faz, né, é muito mais difícil você ser passado a perna. O cara vai falar, eu prometo construir uma escola, não sei o quê, mas às vezes não é a função dele, ele não tem poder para isso. Né? Então, tendo conhecimento... Professor, fala. Sociologia serve para qual profissão? Sociologia é o quê? Sociologia serve para qual profissão? Serve para tudo. Se você entende como a sociedade funciona, então você pode entender, por exemplo, como o mercado funciona. Então você pode ser um vendedor, por exemplo. Né? Você pode entender como que as pessoas funcionam, então você pode se dialogar com a pessoa. Né? Ou seja, você vai entender cada sociedade. Sociologia Pensei que era só para... É complementar ela.
né? Ela tem bastante complemento, digamos assim. Tudo bem? Ah, tá. Aham. Então, vamos lá, vamos continuar com o que a gente estava vendo. Então a gente tem, se eu não me engano, mais 3 simulados, certo? Nos Sim. próximos 3 sábados. 3, né? Então o que, É, que a gente vai continuar vendo? Nós estamos vendo a parte de temperatura. Nós chegamos a ver o que, que era a temperatura. Opa. Chegamos a ver o que era a pressão, como ela funcionava, certo? Então vamos ver um pouquinho sobre altitude. O que, que é a altitude? Então, a altitude ela está associada ao quê? À altura. Ou seja, por exemplo, não sei se já ouviram falar, por exemplo, de ar rarefeito. Vocês sabem o que significa ar rarefeito? Não. a gente já aprendeu, mas eu esqueci. Então vamos relembrar. Então, o ar rarefeito, ele vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ligar a câmera para vocês poderem visualizar. A gente já aprendeu em química, mas eu esqueci. Então a ideia é o quê? Conforme a gente está subindo, por exemplo, uma montanha, o que, que vai acontecer? A pressão, como havia falado ali, é a força exercida sobre uma área. Ou seja, todo o ar que está acima da nossa cabeça, ele vai tender a empurrar a gente para baixo. Essa é a Uhum. ideia da força, da pressão. Porque o ar ele tem um peso. Nisso que o ar ele tem um peso, basicamente nós temos o quê? Que esse ar ele vai empurrar a gente para baixo, da mesma forma que a água, por exemplo, empurra a gente para baixo. Né? Quando a gente vai para a água, por exemplo, quando a gente mergulha. Então, quando a gente mergulha, por exemplo, que acontece? Nós sentimos, não sei se já mergulharam, por exemplo, numa piscina muito funda, e o ouvido ele começa a doer. O que acontece nesse caso? Vai acontecer que a pressão do ar, a pressão da água é muito grande. Isso vai afetar aí o nosso ouvido e tudo mais. Então o ar rarefeito, ele vai ser exatamente isso aqui, ó. Então, tô ligando. Professor, Fala. pra mim é o contrário. Em vez do ouvido doer, pra mim dói a costela. Costela? Uhum. Estranho. Então, Você falou esse negócio de ouvido doer? Aí eu lembrei, teve uma vez que dava tanta água no ouvido da minha avó, quando ela tava tomando banho, que teve que colocar uma seringa pra poder tirar água. é bem, é bem estranho. Então, o que a gente tem ali, ó? Basicamente, nós temos o nosso planeta Terra. Então imagina que aqui eu tenho um Everest, uma montanha, e eu tenho aqui uma pessoa que ele está aqui embaixo e outra pessoa que está aqui em cima. Então, nós temos lá a nossa crosta, estratosfera. E a ideia é o quê? O ar rarefeito é toda essa coluna de ar que vai ter aqui na nossa cabeça. Como eu tenho um cara numa montanha, a coluna de ar ela é menor. Isso porque o ar que tem em cima da cabeça ali é menor. E o que vai proporcionar o fato desse ar ser menor? O simples fato que por essa coluna ser menor, a pressão ela é menor. No momento que eu diminuo a pressão, eu diminuo, por exemplo, a temperatura. E aí a gente tem efeitos bem interessantes. Né? Por quê? A pressão não é a força que mantém as coisas juntas. Então, se eu diminuo a pressão, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que as coisas não fiquem mais juntas. Logo, estou fazendo com que as coisas fiquem mais separadas. Então, em altas atitudes, eles costumam ter temperatura baixa
pressão baixa e o ar rarefeito. Ou seja, o que significa isso? Quando você respira, você está absorvendo, puxando uma quantidade de ar, certo? Então, nós respiramos e precisamos o quê? De oxigênio. Então, quando eu puxo esse ar, eu estou puxando o quê? Uma quantidade de oxigênio e vários outros gases. Só que se esse ar é rarefeito, significa o quê? Quando eu puxo esse ar, em vez de vir muito oxigênio, vai vir pouco oxigênio. E o nosso corpo ele precisa de oxigênio para funcionar. Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai precisar respirar mais vezes, ou seja, ela vai ficar ofegante. Então, o ar rarefeito é exatamente esse processo, em que a pessoa fica ofegante. Estão conseguindo escutar, gente? Estão conseguindo? Sim. Ah, tá. Ficou todo mundo em silêncio. Então, ó, quando a pessoa respira, Tá todo mundo em silêncio porque tá todo mundo no chat conversando. Todo mundo não. então, Não ó, mais. quando a pessoa respira, ela vai puxar ali uma quantidade de ar que tem ali o oxigênio. Tio, Fala. o que tá escrito depois de pressão menor? Que eu não tô conseguindo ler. É coluna de ar é menor? É, a coluna tá. de ar é menor. Isso aí, coluna de ar é menor. Então a ideia é o quê? No ar rarefeito, a pessoa ela vai respirar uma quantidade de oxigênio, só que com esse ar rarefeito, o oxigênio ele é menor. Vou botar aqui concentração. Isso por quê? É como se eu olhasse isso aqui, ó. O ar comum. Eu tenho lá vários oxigênios. Tá todo mundo um preso no outro. Então, quando a pessoa respira, Uhum. ela vai respirar tudo isso. Já quando eu tenho um ar rarefeito, esse oxigênio está mais disperso, ele está mais solto. Então, quando a pessoa respira, ela vai respirar uma quantidade menor de oxigênio. Por isso, ela vai sentir, por exemplo, falta de ar. Então, isso é um caso muito grave, né? Tanto que, por exemplo, quando a pessoa vai subir o Everest, a pessoa sobe com um cilindro de oxigênio, né? Tinha até um exemplo, não sei se era no simulado, em algum lugar, que tinha um exemplo dessa coisa que você falou. Então, a gente vai ter exatamente esse efeito, ou seja, porque a pessoa vai sentir falta de ar. Então, nisso que a pessoa sente falta de ar, ela não consegue respirar direito. Ou seja, ela vai precisar respirar mais vezes. Tanto que existe, por exemplo, o estádio. Ó. Existe até um estádio de futebol que é chamado aqui, ó, estádio no Peru. Aqui, ó. Que a altitude dele, ó, é de 4.378 metros. Olha que doideira. Nossa. Então pensa lá, nós, por exemplo, respiramos e precisamos constantemente de oxigênio. Então pensa lá, quando a gente vai para um lugar assim, nós vamos sentir essa falta. Nisso que a gente vai sentir essa falta, o que vai acontecer? Nós vamos ficar ofegantes, né? Precisando respirar, fazer aquele... né? Vai precisar de ar. Só que aí pensa, quando você faz uma atividade, você já precisa de bastante oxigênio. Uhum. Então, se esse jogador ele não tiver adequado
a esse tipo de evento, a pessoa pode acabar desmaiando, Uhum. né? Ó, deixa eu ver, provavelmente deve ter. Por isso que eles fazem Acaba bastante treino. não, né? Por isso que eles fazem o quê? Professor, Bastante treino. Quase isso, fala. mostra uma foto do estádio. Aqui, ó. Esse é o estádio? Esse é o estádio, ó. Estádio Daniel Alcides Carrion. Eu lembro que uma vez que o Flamengo, eu acho, ele foi jogar lá no Peru ou em algum lugar lá. E os fãs, eles foram de ônibus. E eles levaram tipo aparelhinhos assim que para poder respirar. É, porque que acontece? Essa falta de ar é muito preocupante. Então, para isso aí a gente tem algumas soluções. A primeira é o que? Nosso corpo ele se adapta muito bem. Né? Diferente de outros animais, nosso corpo ele é excelente. Nós seres vivos somos excelentes. Tanto que nós dominamos a maior parte do nosso planeta. Né? Ou seja, existem seres humanos lá na África, que o calor é absurdo. Né? Na Arábia Saudita, por exemplo, no deserto Saara. Mas existem também seres vivos lá na Groenlândia, por exemplo, né? Nos lugares mais frios. Ou seja, em situações totalmente diferentes o ser humano está. Por quê? Porque o ser humano se adapta. Então, uma forma simples, por exemplo, do desses caras se adaptarem era o quê? Questão de tempo. Ou seja, se você vai para um lugar desses muito frio, por exemplo, ou para a praia, por exemplo, né? Quando a gente vai para a praia, o primeiro dia, geralmente, a gente vai dormir e está muito quente. Certo? Porque a gente está acostumado, nós estamos acostumados com frio. Então, conforme vai se passando o dia, nós vamos nos acostumando. Tanto que volta para Friburgo até sente frio, né? Isso porque é questão de costume. E aí, o que acontece? Para esses tipos de jogadores se acostumarem lá em cima, eles precisam de um tempo maior. Então, se por exemplo o jogo, sei lá, no domingo, o cara vai, sei lá, na segunda-feira. Para chegar lá e ficar um bom tempo para se acostumar ao clima e tudo mais, se ambientar, para poder fazer essas atividades tranquilamente. Né? Então a pessoa tem que se acostumar. Então acontece o quê? Quanto maior a altitude, menor vai ser essa temperatura. Isso porque as moléculas vão estar mais dispersas. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu vou diminuir a pressão. Deixa eu só resetar aqui. Ó. No momento que eu diminuo a pressão, aqui só tem como aquecer. É como se eu tivesse o quê? Fazendo com que essas moléculas elas ficassem lá sólidas, tudo direitinho. Ó. Tem uma água. Melhor oxigênio. Pronto. Professor, Fala. e aqueles jogadores que, por exemplo, têm problema de respiração? Quando eles vão para essa montanha quando eles vão para um lugar alto é mais difícil de respirar do que outra pessoa? Sim, sim. Bem mais difícil. Bem, mas bem mais difícil. Né? Por isso que às vezes, geralmente, eles não são escalados. Né? Não é qualquer time que aceita jogar naquela região. E isso tudo é questão evolutiva. Ó. Por exemplo, deixa eu ver. O próprio, ó, os próprios seres vivos, ó, que a gente tem um exemplo lá do videozinho. E a gente Daquele tem filme lá, qual o nome daquele filme? Up. Up Altas Aventuras. Isso. Então, ó, acontece que conforme a gente vai subindo, esse ar ele vai ficando mais escasso. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Ó, se a gente está a 4.000 metros de altitude, ele fala até 3.000 metros o organismo começa a reagir à falta de oxigênio no ar. É o que acontece com moradores de La Paz. La Paz é um lugar lá no Peru, tudo bem? 3.600 metros de altitude. Então, olha que interessante.
eles precisam mascar folha de coca, né? A folha de coca, o derivado da folha de coca é o que vai gerar aquela droga chamada cocaína. Isso, gente. Mas quando você mastiga essa folha de coca, o que, que ela faz? Ela aumenta a circulação do seu sangue. Então, o seu sangue circula mais. Então faz bem? Então, para eles faz bem, ó. Respira, ó, a respiração mais acelerada e aumenta a frequência cardíaca. Ou seja, você faz com que o oxigênio entre e circule mais no corpo. Mas mesmo assim eles ficam meio doidão? Não, não tem nada a ver de doidão, não. Não tem nada disso. Ô, professor, É só um produto específico da coca, ou seja, você tem que fazer vários processos químicos, professor, rapidinho, para poder tirar esse produto, e esse produto que vai causar lá o vício, a droga e tudo mais. É um negócio muito, muito específico. É algo totalmente concentrado. Então não tem nada a ver da Ô, pessoa ficar tio, doidona. Isso não acontece não. Fala. por que tem gente aqui no Brasil que cheira cocaína? Pera aí. Fala de Uma novo. pergunta. Porque as pessoas são retardadas e querem morrer. É. É. Mas por que a cocaína mata? Pra crer agredir. Repete Ela de que, novo que eu não tô que conseguindo mata escutar. pessoas. É o professor, pó químico, pó Gabriela, químico. desliga seu microfone rapidinho. É porque tá com muito barulho. Fala. Ah, já. É, por que a cocaína mata as pessoas? A cocaína, ela aumenta a sua aceleração cardíaca. Ou seja, a pessoa aumenta a frequência cardíaca, faz com que o coração acelere mais. Então, geralmente a pessoa ela fica ligada no 220. É como se ela tomasse café, por exemplo. Só que esse café ele tem um período prolongado. E acontece o quê? É como se você, digamos, você utiliza essa droga e você vai ficar acordado, sei lá, durante 10 horas, 15 horas, Nossa. 20 horas. Acontece o quê? O nosso corpo ele não foi feito para trabalhar um longo período de tempo. Ele precisa descansar. Assim como qualquer coisa, né? Nada é feito para funcionar num tempo muito grande. Ele precisa descansar. Professor, Fala. a Gabriela perguntou no chat. Ah, deixa eu ver aqui. Ela colocou aqui, um aumento dos batimentos cardíacos pode ser perigoso ou não tem problema? Acho que tem, né? Problema. Depende da Professor, situação. como a cocaína expande a consciência? Ela não expande. Ela só deixa você ligadão. Só isso. Então, É mó estranho as pessoas que usam ó, o batimento É muito cardíaco, estranho. o que acontece? Ele é fundamental, por exemplo, para uma atividade física. Quando você está fazendo uma atividade física, você necessita de mais oxigênio. Nisso que você necessita de mais oxigênio, o seu coração vai bater mais rapidamente, certo? Tanto que você vai respirar mais ofegante. Só que qual é o problema? Quando você faz isso, se o seu corpo não está habituado a isso, você pode ter algum problema sério. Digamos que o seu coração não funcione direito. Você tenha algum problema cardíaco. Se você faz com que ele funcione além do limite, isso pode ser prejudicial. Não. Então, vamos lá, Gabriela. Seguinte caso. Pensa assim. Imagina que você tem um carro. Tudo bem? Um carro de corrida. E aí tem o seguinte caso. Se você cuida do seu carro está pronto para poder participar de qualquer corrida. Porque você está cuidando dele, você está trocando óleo, você está fazendo tudo direitinho para ele funcionar. Agora imagina que você tem um carro de corrida e você não cuida dele. E aí você tem que correr com ele, só que você não cuida. Então, Vinícius, presta atenção. Então o que vai acontecer? O carro, uma hora, ele vai parar de funcionar. Por quê? Alguma tubulação vai entupir, né? Vai vazar alguma coisa vai sobreaquecer. Então o carro vai parar de funcionar. Exatamente por quê? Porque ele não estava sendo condicionado para isso. Então, o que acontece? Se a pessoa ela não faz atividades físicas regularmente, ou seja, se alimenta mal, não faz atividades, né? Vai fazer o quê? Com que
seria o seu carro, né, o seu corpo, ele não vai estar 100%. Então, quando você for fazer uma atividade física, às vezes você não vai ter condição física para fazer aquela atividade. Mas quando tem uma pessoa que Sim. faz essa atividade física, ou seja, né, a gente tem lá o nosso professor de educação física, né? O que acontece? Ele já está acostumado a fazer atividade física. Então, para ele, correr, fazer algo assim, para ele é normal. Então não vai ter tanto efeito nele, porque ele já está acostumado. É a mesma coisa que vai acontecer com o coração. Ou seja, como a pessoa já está acostumada com aquilo, não vai ter muito efeito. Tudo bem? Tio, você Então, volta isso... rapidinho onde está, você tinha escrito as coisas, porque eu tava copiando. Vai, eu vou mostrar. Então, Gabriel, no caso você tem que se acostumar a fazer atividade física. Digamos assim, por exemplo, você vai correr uma maratona. Aqui, ó. Você vai correr uma Ah, maratona. obrigada, tio. O que acontece? A maratona ela tem lá 45 quilômetros. Se você for correr hoje, nessa situação, você não vai conseguir correr 45 quilômetros direto. Ou seja, você precisa se preparar. Então você precisa treinar para fazer essa atividade física. Ou seja, é como se você fosse fazer, por exemplo, uma prova. Digamos que tem lá uma prova de algo que vocês nunca viram falar. Uma prova do ensino médio, algo bem difícil. Se vocês forem fazer a prova agora, provavelmente vocês não vão conseguir uma nota boa. Exatamente Não. por quê? Porque vocês não se prepararam para essa prova. Então, mas o fato de vocês irem mal significa que vocês nunca vão aprender essa matéria? Não. A questão é que Não. vocês não se acostumaram a ela. Mas se vocês pegarem e estudarem aquela matéria, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão conseguir passar nela. É a mesma coisa maratona. Ah, mas se eu for correr hoje a maratona, eu vou conseguir? Não vou. Mas isso significa que eu nunca vou fazer maratona? Não. Eu só tenho que me preparar fisicamente e psicologicamente também, né? Para fazer essa prova. É a mesma coisa do coração. Ou seja, para fazer uma atividade física muito longa, algo do tipo, é tudo a questão de treino. Então, se você faz atividade regulamentalmente, cotidianamente, isso vai fazer o quê? Com que você se acostume e seu corpo esteja mais preparado para uma atividade que exerça um tipo físico um pouco maior. Né? Então, é o que acontece com esse pessoal que está a 4.000 metros. Eles já estão acostumados, o coração deles já está acostumado a essa falta de oxigênio. Então, o fato deles mascarem folha de coca, isso vai fazer o quê? Com que o coração aumente, ou seja, o batimento cardíaco aumente, para eles não tem efeito. Por quê? Porque eles já estão Professor, acostumados a isso. Fala. então a planta de coca faz mal para o coração por conta dos batimentos cardíacos? Em excesso, sim. Lembra, tudo em excesso faz mal. Beber água faz mal? Não. Mas se você bebe 10 litros de água, vai fazer mal? Nossa. Claro, vai fazer mal. Então, tudo em excesso faz mal. Por exemplo, se você tomar um chá de camomila, vai fazer mal? Não. Mas se você tomar um remédio, né? O que é um remédio? O remédio ele vai pegar aquela substância que dá o efeito lá da camomila ou qualquer outra substância, só que ele vai concentrar aquilo em uma quantidade muito maior. Então é como se você tomasse 10, 15, 30 chás daquilo, ou seja, altamente concentrado. Então se você tomar vários remédios, vai fazer mal? Claro que vai, porque é uma overdose. Ou seja, você tomou uma dose muito além daquela permitida. Né? Tudo é questão de controle. Então, O que seria overdose, professor? overdose vem do inglês over, que é acima da dose. Ou seja, você tem que tomar, sei lá, estou com dor de cabeça. O médico receitou que eu tenho que tomar um comprimido para dor de cabeça. Que eu nem sei qual é o comprimido, acho que é aspirina, sei lá. Então, Ou Novalgina? Novalgina, por exemplo. Então você toma lá um comprimido, só que aí você viu que não fez efeito. Aí você toma 2, 3, 4, 5 comprimidos. Ou seja, seu corpo está acostumado a tomar um comprimido. Mas se você toma 5 comprimidos ou mais, seu corpo não vai aguentar. Ou seja, você vai ter uma overdose. Então você vai ter provavelmente um efeito colateral daquele remédio. Tio, Entendeu? É a mesma coisa que acontece com essas Entendi. drogas. Ou seja, as drogas elas estão concentradas. Né? Ou seja, é um medicamento que ele é concentrado.
E aí esse medicamento pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se você pegar, digamos, insulina. Né? Insulina é o que faz, por exemplo, a pessoa, ela, digamos, perder as noções, perder os sentidos. Né? Uhum. Então, por exemplo, ela, se você tomar ela em grandes quantidades, a pessoa ela vai ficar tipo doidona, né? Porque ela não vai sentir nada. Então, se ela cai, se ela se machuca, né? Se ela, sei lá, acontece alguma coisa, ela não vai sentir a dor, não vai sentir nada. E isso é Ô, preocupante, né? tio. É como se você se machucasse e você não soubesse desse machucado. Então, tipo, você tomou lá, você caiu e se cortou. Se você não sente essa dor, esse sangramento, você não vai perceber, por exemplo, que você está sangrando. Digamos que seja nas É. costas. Então você pode morrer exatamente por falta de sangue, né? Porque todo o sangue pode ir embora. Isso é preocupante. Ô, tio. Fala, Tio. fala. Assim, tem séries e novelas ou algumas coisas assim que tem cena de pessoa que tá na piscina, aí ela vai e pega um remédio e bebe junto com outra bebida alcoólica, alguma coisa assim. A piscina tem alguma coisa a ver com overdose ou é só se tomar um remédio e uma bebida? Então, muitos desses remédios, eles não podem ser colocados juntos com bebidas. Uhum. Exatamente porque a bebida, ela afeta a corrente do sangue, ela afeta o sangue no corpo. Ele vai tornar a veia muito mais fina, muito mais frágil. Então, Uhum. por exemplo, tanto que, por exemplo, se a pessoa for fazer uma tatuagem, né? O que as pessoas costumam fazer? A tatuagem é aquela agulha que vai penetrando ali na pele Professor, e vai deixando a marca. Fala. em relação à pergunta da Sofia, tem problema você beber algum remédio, pílula, com suco, refrigerante, sem ser bebida alcoólica? Por enquanto não. O ideal é beber com água. Ô, professor, Fala. vamos supor, vou lá e vou tomar um remédio, mas eu não tenho água. E vamos supor que tem refrigerante. Se eu beber o remédio com refrigerante, tem alguma mudança? Pode ter, mas talvez não seja Bom, algo tão sério. Mas o ideal é você sempre beber com água, não misturar eles. Hum, depende do remédio também, né? Depende do remédio, porque cada um tem um efeito. Ah, Porque sim. verdade. Quer ver? Ó? uma vez eu Só, já tomei um remédio que eu não lembro pra que só era, pra que eu gente acho ter que uma eu não ideia, por era exemplo. de garganta, alguma coisa. Aí ao invés de beber com água, eu bebi com suco, porque eu acho que não Isso tinha aí. água em Então, casa, ó, alguma coisa assim. voltando aqui, Mas aí não gente. aconteceu nada. Então, ó, Professor, você como hora eu aí havia tá com a falado, dúvida. imagina, por exemplo, lá da pessoa que ela vai fazer uma tatuagem. Então a pessoa vai fazer uma tatuagem. A tatuagem são aquelas agulhas que vão lá furando a pele da pessoa. E a pessoa tem medo de agulhas. Então, geralmente, o que a pessoa costuma fazer? Ela costuma lá beber, né, bebidas alcoólicas, para quê? Para perder o sentido e quando for fazer lá a tatuagem, ela não ficar sentindo, não tiver dor. Né? Ou seja, ela vai perder os sentidos. Só que qual é o grande problema? Quando a pessoa bebe bebidas alcoólicas, o álcool ele afina o sangue. Ou seja, ele vai tornar a veia do sangue mais fina. Nisso que a veia do sangue ela fica mais fina, ela pode acabar se rompendo, estragando. Então, Uhum. no momento que você está Professor, não dando era dor pra aula já ali, acabar? a tatuagem ela faz o quê? Ela fura a pele e deixa o pigmento lá de tinta, que é o que vai fazer lá a coloração e tudo mais. Então, se você está afinando esse sangue, isso pode fazer o quê? Com que literalmente você pode ter uma hemorragia, ou seja, alguma veia pode romper. E isso pode ser muito ruim, muito prejudicial. Então, o A remédio mesma coisa pode acontecer quando você toma uma anestesia? pode ser. Só que qual é o lance da anestesia? A anestesia você perde os sensos. Só que assim, se você toma uma anestesia, você vai perder, por exemplo, o sentido dos nervos. Então você não vai sentir, por exemplo, se alguém te der um beliscão, se alguém, né, é, cortar lá alguma parte do seu corpo, né, para poder operar, algo do tipo. Só Ai, que se você toma uma anestesia muito grande, você vai perder totalmente o sentido do corpo. E isso é muito preocupante, por quê? Se você perde totalmente o sentido do corpo, você não vai sentir, seu corpo não vai controlar o sangue, você vai deixar de bombear sangue para o corpo, né? Você vai deixar de bombear, você vai deixar de perder os sentidos totais. Ou seja,
a pessoa pode acabar falecendo se a anestesia ela for muito elevada. Porque literalmente vai perder totalmente o controle dele. E aí você não consegue mais controlar, não consegue fazer mais nada. Então é muito preocupante isso. Certo? Então, como a gente estava falando aqui das altitudes, a 6.000 metros aqui, ó, ele começa a ter o risco de desidratação. E sem contar, conforme a gente vai chegando mais alto, ó, a radiação ultravioleta ela vai aumentando. Por quê? Conforme a gente vai chegando a altitudes muito elevadas, a radiação, que no caso é a luz, ela não vai tendo mais essas camadas. E com isso... Ô, professor, Fala. professor, Fala. o que tem na anestesia pra pessoa não sentir mais nada? Aí eu não sei te dizer. Provavelmente algum componente químico que vai desligar o sentido nervoso da pessoa. Mas assim, o que exatamente eu não sei te explicar. Aí já tem que perguntar, por exemplo, ao Tiago. A anestesia vai pros nervos? A ideia é assim, ela vai atingir, você coloca ela literalmente nos nervos, para você desativar alguns nervos. Você vai fazer com que esse nervo ele pare de funcionar por algum tempo. Essa é a ideia da anestesia. Ô, professor, Fala. Fala. eu já ouvi uma coisa, mas eu não sei se é verdade. É verdade que a anestesia ela desliga o cérebro? Quase isso. Ela desliga o nervo. Então você não sente. Mas se você tomar uma anestesia muito grande, ela pode acabar sim desligando o cérebro. Depende muito aonde você vai aplicar essa anestesia. Então vamos lá. Vamos continuar. Então o que acontece? Basicamente a gente vai ter ali essa altitude. Quanto mais alto a gente tem, menor essa quantidade de oxigênio no sangue, ou essa quantidade de oxigênio que a gente vai ter. E quanto mais baixo, deixa eu ver se aqui mostra, aqui não mostra. Quanto mais baixo a gente chega, maior vai ser essa pressão. Então quando a gente afunda, basicamente essa pressão ela aumenta também. Ó, deixa eu ver. A gente vai ter exatamente esse efeito aqui, ó. Quando eu tô a uma pressão, quando eu tô aqui, ó, tô no nível do mar. Eu tô a 1 atmosfera. O que é 1 atmosfera? É a pressão que eu tenho a nível do mar. Isso significa atmosfera. Tudo bem? Isso a gente chegou a ver na aula, certo? Ou seja, 1 atm é a pressão a nível do mar. Então, conforme a pessoa vai andando, repara que a coluna de ar que vai ter em cima da cabeça, ela vai aumentando. E ela vai aumentando gradativamente. Tanto que, ó, quando a pessoa está a 30 metros, ela vai ter 4 vezes essa pressão. Então, por isso que a pessoa, geralmente, ela vai sentir dor no ouvido, porque essa pressão é muito grande. E essa pressão, ela pode ser tão grande que ela pode proporcionar o que a gente chama de implosão. Vocês sabem o que significa implosão? Eu não. Implosão, vou botar aqui, ó. Implosão, explosão, você já ouviu falar, né? Sim. Quando algo explode, pega fogo. A implosão é quando eu tenho um objeto em que ele, em vez de ele explodir, expandir, ele vai comprimir. Então olha que interessante aqui, ó. Eu tenho uma garrafa, um toner. Eles colocaram fogo nele, então todo o ar que tinha aqui ele se expandiu. E eles colocaram em um balde com água. Nisso que eles colocaram em um balde com água, o que vai acontecer? Ele vai tender a resfriar. Nisso que esse ar resfria, a pressão aqui dentro ela vai diminuir. Só que a pressão externa é maior, né? O ar
que está aqui dentro, ele quer entrar aqui dentro de alguma forma, porque aqui sobrou espaço. Nisso que sobrou espaço, esse ar vai estar pressionando ele de qualquer forma, só que ele vai estar pressionando até que vai chegar um momento, que esse cara ele vai comprimir, ou seja, se não tem jeito então de eu ocupar esse lugar, então eu vou diminuir esse espaço. Ó. Então a implosão, olha que interessante. Ó, ele está colocando lá água, gelo. Ó, ele vai jogar água. Olha que doideira. Do nada, ó, ele comprimiu, ó. E por que isso aconteceu? Se aqui dentro Que tinha, doido. né, o ar queria entrar aqui de alguma forma, porque aqui tinha espaço vazio. Se esse ar quer entrar aqui de alguma forma, porque aqui tem espaço vazio, então Tio, se coloca ele de não novo consegue, rapidinho. ele vai fazer o quê? Ele vai implodir, ou seja, ele vai comprimir aquele cara. Então, Deixa por eu ver. exemplo, o quê? Coloca aí de novo rapidinho o vídeo. Ó, ele vai jogar água. Nisso que ele vai jogar água, ele vai Essa água vai estar com gelo, professor? vai estar gelada. Ali dentro está quente e aqui fora está gelado. Então, todo o ar que está Nossa. quente aqui, ele está comprimindo, ó. Olha lá. Ó. No momento que Caraca. ele implodiu, isso aqui é o que acontece, por exemplo, quando a gente mergulha. Quando a gente mergulha, nós temos essa pressão aqui, ó, pressionando o nosso ouvido, porque ela está querendo entrar. Porque ela olha para a gente e fala assim, ó, aí dentro de você tem espaço para mais ar, ou para mais água, né? Então ele vai começar a te pressionar, por isso que você vai sentir, por exemplo, uma dor no ouvido, ou algo do tipo. Exatamente porque você vai sentir essa pressão externa. Tanto que, por exemplo, para uma pessoa, o limite máximo que uma pessoa consegue chegar mergulhando, se eu não me engano, é uns 30 metros. Ó. Professor, Oi. Arthur e Vinícius estão jogando no meio da aula. Ó, só pra gente terminar. Aqui, ó, a profundidade máxima que uma pessoa consegue mergulhar, ó, é algo de 40 metros. Ó, aqui ele vai começar o mergulho, ó, 18 metros. Professor, Fala. E o limite máximo é 40 metros. Fala. se ele mergulhar mais, se ele mergulhar mais, vai dar para pegar ou não vai? Então, o que vai acontecer? Essa pressão vai ser tão grande que vai... Você viu aquela implosão ali do Tony? Você viu que ela comprimiu? Sim. Aquilo que está ali é a mesma coisa que está acontecendo com o pulmão da pessoa. Ou seja, se ele afundar mais, o pulmão da pessoa vai fazer exatamente daquela forma. Ele vai, plum, ele vai comprimir todinho. Ah, tá. Tudo bem? Sim. Então, só para a gente terminar, as últimas coisas a anotarem. Nós temos aí, ó, que um ATM é a pressão a nível do mar. Tudo bem? Um ATM. É. ATM significa Eu vou continuar atmosfera. Vou atender em casa. Foto lá no Classroom, professor, que eu me poder copiar depois. Aham. Um Ô, professor, Fala. vai ter dever de casa? Então, o dever de casa eu acho que eu não vou botar por enquanto não, porque como vocês têm o simulado, Aí tem que estudar, blá blá blá. aí o dever de casa vai ser vocês estudarem com o simulado. Que fica mais fácil. E... É até melhor, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro fazendo Certo? coisa. Então, gente, ó, a única coisa que vocês precisam saber é essa parte aí. Então a prova ela vai ser baseada nesse efeito, sobre ar rarefeito, o que é ar rarefeito, respiração. É isso aí que vai cair na outra prova de sábado? Sobre o quê? É isso que vai cair na outra prova de sábado? É esse que vai cair na prova Sábado de que vai sábado. agora? Ah, tá. Certo, gente? Ok. Então,